Deus. Vilela, posso só trazer uma informação importante? Aproveitar que o Paulo e o Eduardo citaram a The Economist, que é uma revista editada no Reino Unido, né, como um referencial, aproveitar esse referencial. A The Economist tem o maior índice do mundo que mede se um país é ou não uma democracia, né? Isso, claro, é um índice que você pode avaliar ele, se ele funciona ou não, mas é o índice usado, inclusive, pelos Estados Unidos para avaliar se um país é uma democracia. Queria emendar uma pergunta para o Eduardo, mas antes é só importante a gente deixar claro que o Brasil, segundo a The Economist, tem uma nota 7 no índice democrático. 7 de 10. 7 de 10 é considerado uma democracia imperfeita, o Brasil, né? Então não é uma questão de opinião dizer que o Brasil é uma ditadura, passa longe disso para a The Economist, que acabou de ser referenciada pelos nossos dois entrevistados. Sabe qual é a nota dos Estados Unidos? Você quer que eu leia aqui o que a The Economist falou? Não, Paulo, deixa eu terminar, depois você pode falar, porque senão fica o raciocínio incompleto. Fica mais fácil para as pessoas entenderem. Acho que a gente tem que também fazer um ponto educacional para as pessoas serem educadas também aqui, né? Então o Brasil nota 7, considerado uma democracia... Mas quem vai fazer ponto educacional? Você pode fazer depois o seu, se quiser, Paulo. Posso terminar o raciocínio? Você vai fazer ponto educacional comigo? Posso terminar o raciocínio? Vamos lá. Beleza, eu vou voltar. Se você quiser fazer ponto educacional, vou voltar, você vai então fazer lá com as tuas negas. Não, peraí. Vamos lá. Termina o raciocínio. Só para deixar claro aqui. Como só para nós... vocês lembrarem quem sou eu, porque eu acho que vocês estão esquecidos. Não, Paulo, depois eu posso lembrar. Não vai fazer ponto educacional comigo, não. Depois eu posso lembrar. Eu vou rebater eu tenho uma pergunta para lembrar depois das pessoas. Você não vai fazer comigo, não, queridão. Então você pode fechar o seu áudio. Minha mãe já fizeram bem. Você pode fechar o seu áudio enquanto eu faço. Eu estou fazendo com a audiência, não com o Paulo, né? Isso. Isso, audiência. Vamos lá, fazer um ponto educacional. The Economist tem um índice de democracia. Brasil nota 7, considerada uma democracia imperfeita. Sabe qual é a nota dos Estados Unidos? 7,84. Sabe o que é considerado os Estados Unidos pela The Economist? Democracia imperfeita, assim como o Brasil. O país que apoiou essas medidas, né, e essas comemorações que o Paulo e o Eduardo estão fazendo, segundo o próprio Eduardo declarou pra gente agora, é a Hungria, né? Sabe qual é a nota da Hungria, segundo o índice da The Economist? 3,9. É um regime híbrido caindo para autoritário. Então, o grande país que apoiou essas medidas é um país praticamente autoritário, segundo a The Economist, que acabaram de citar. Agora, eu queria fazer uma pergunta pro Eduardo, deputado, muito sucinta e muito objetiva, tá? Na sua opinião, seu pai é inocente? Sim. Na sua opinião, seu pai é inocente, perfeito. É uma opinião, certo? Não é equação matemática, quer dizer, você tem uma opinião que ele é inocente, a Polícia Federal tem uma opinião que ele é culpado, a PGR tem a opinião que ele é culpado. Estamos debatendo uma tese jurídica, correto? Em cima de uma tentativa de golpe de Estado que ele vai poder se defender em relação a isso, certo? Não, é errado, ele não pode se defender. Todas as testemunhas que ele colocou, né, que os seus advogados arrolaram no processo, não foi aberto prazo para que elas fossem ouvidas, porque o Alexandre de Moraes desejava correr com o processo. Outra coisa, o STF reformulou por 2 oportunidades toda a sua jurisprudência para atrair a competência do caso do Bolsonaro para a corte, né? Algo que realmente salta aos olhos. E até o próprio advogado do Bolsonaro, no Vilardi, tem dito que não tem, nunca encontrou um parâmetro, porque ele está acostumado a lidar com casos dentro de cortes superiores da Suprema Corte, né? Ele não consegue entender como que isso tudo está acontecendo, que onde ele pede, por exemplo, uma dilação de prazo. A PGR teve 8 meses para construir toda a sua peça acusatória. Ele teve 15 dias no meio de um carnaval para responder e fazer toda a defesa. Ele pediu uma mera dilação de prazo, algo que é dado a qualquer traficante ou ladrão do Brasil. Isso não foi dado para eles. Então, na verdade, o que está ocorrendo no Brasil não é um devido processo legal. Isso daí é do mundo dos fatos, não é do mundo jurídico. Demorei. Outra coisa, eu estou aguardando ainda o nexo causal, porque dar um golpe de Estado onde você não tem uma força policial, onde você não tem os militares, onde supostamente, né, que ele está sendo acusado disso, o ditador que tomaria o poder estava na Disneylândia, né, na Disney World, naquele momento, fazendo então uso de tropas de velhinhas desarmadas, no momento em que o próprio G. Dias acabou de confessar ao advogado Chiquini que tinha 900 homens à sua disposição e eles não foram utilizados para a segurança dos prédios mais vigiados do Brasil. No momento em que você tem o Flávio Dino, então ministro da Justiça, atualmente na Suprema Corte, que vai julgar o Bolsonaro inacreditavelmente, junto com o advogado do Lula, o Zanin, onde você tem o Flávio Dino que não deu as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça. Então isso tudo, Demore, são fatos. Isso não são opiniões, que demonstram claramente que o que está acontecendo com o Jair Bolsonaro é uma caça às bruxas. Antes de debater qualquer tese jurídica, a gente está falando do mundo dos fatos. Não tem nenhuma relação de Jair Bolsonaro com 8 de janeiro. Imagina só, você vai dar um golpe, você manda pessoas desarmadas num domingo de janeiro. O próprio Alexandre de Moraes estava em Paris.
E aí, quando as pessoas vão, né, supostamente a campo, o Bolsonaro ainda manda um tweet lá desaprovando toda aquela conduta. Então não há que se falar em golpe. Por mais que o coração das pessoas estivesse revoltado com o resultado eleitoral, e eu não tiro a razão delas, porque eu também estava, eu acreditava que seria muito mais transparente e democrático, o Barroso, presidente do TSE, não ter invadido o Congresso Nacional e conversado com 11 presidentes de partido para derrubar o voto impresso. Uma pauta que nunca foi nem de direita nem de esquerda, aliás, foi iniciada pela esquerda com Leonel Brizola lá no passado, mas que sempre foi aprovada com mais de 400 votos na Câmara dos Deputados. Por que que o Barroso foi lá não permitir a implementação do voto impresso? Eu pergunto, quem é que ganha e quem é que perde com mais transparência no processo eleitoral? E olha que nós ganhamos o pleito de 2018. Essa é uma pauta nossa de mais de 15 anos. Então não houve uma diferença de conduta de Jair Bolsonaro porque ele perdeu a eleição, por isso que ele é a favor. Não, há décadas nós estamos falando nisso. Né? Então, só para esclarecer esse primeiro ponto. Perfeito. É só encaminhar a pergunta, então, depois abrir um pouco mais de espaço só para fechar essa pergunta, né? E depois, se o Paulo quiser completar em cima do que você falou também... Perfeito, porque eu falei que é uma questão de opinião, porque a Polícia Federal, com toda a sua juntada de provas, tem uma opinião absolutamente diferente do Eduardo, né? Com todas as provas juntadas, a PGR analisou, as pessoas esquecem um pouco, Vilela, de como funciona o procedimento. Você tem um indício de crime, a Polícia Federal investiga, o deputado é policial, ele sabe disso. A Polícia Federal termina o seu inquérito, entrega para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. O Ministério Público, se achasse que aquilo não valia nada, podia amassar e jogar no lixo. Poderia fazer isso. Ele é o titular da ação penal. Decidiu não fazer isso e, pelo contrário, apresentou uma denúncia para a Justiça absolutamente embasada e discordando, né, dessa visão que o deputado tem. Qual o nexo do Bolsonaro com 8 de janeiro? Só para terminar, deputado, rapidamente, porque senão eu não quero ficar me alongando aqui, porque é o nosso combinado que faríamos perguntas, porque eles são os grandes personagens dessa história, né? Eu só queria concluir, então, o deputado Eduardo, você fez uma comparação com o que o PT fez anos atrás, né? O presidente Lula, então, ex-presidente, estava preso, e você falou, não, a gente está fazendo, no começo da fala, ele falou, estou fazendo exatamente o que os meus adversários fizeram, que é ir para fora do Brasil, né? E buscar reverter essa situação. Com a diferença do mérito. Perfeito, perfeito. Mas não foi até... a questão do Lula livre na época também, deputado, como você acha que seu pai é inocente, as pessoas também achavam que o Lula era inocente, né? Então o mérito pouco importa. Mas ninguém foi preso naquele momento. Se faz... Conta bancária naquele momento, né, o Lula não usou tornozeleira. Ele deu entrevista de dentro do presídio. Ele foi preso e teve uma opção de sair com tornozeleira no curso e do se processo, negou. Ele pôde viajar internacionalmente, ele não perdeu o passaporte dele, ele não botou tornozeleira, ele deu entrevista de dentro da cadeia. Enfim, várias outras... Deu entrevista depois de várias entrevistas negadas. Deu entrevista depois de várias entrevistas negadas, né? Teve várias negadas pela juíza na época. Só conseguiu dar entrevista depois da eleição, na verdade. A pergunta é o seguinte: tem uma diferença. O PT na época, deputado, e isso é fatos que estão aí comprováveis, né? O PT foi, vamos colocar numa linguagem popular, Vilela, espernear lá fora, tá? As pessoas, vamos lá, vamos espernear lá fora. Foi até a ONU pedir para tentar reverter o procedimento, mas o PT nunca pediu sanções contra o Sérgio Moro e muito menos sanções contra o Brasil. Há uma diferença enorme entre uma coisa e outra. Você pode ir lá, falar na ONU, fala para os representantes da ONU, se reúne, mostra o procedimento, fala, eu acho que isso aqui é um absurdo, a gente está faz uma luta política na época, toda a mobilização do Lula livre na frente da carceragem da Polícia Federal, mas não há relatos de nenhum pedido para se alvejar o país com tarifas, ou para você impedir, por exemplo, que o Sérgio Moro entrasse nos Estados Unidos. O Sérgio Moro viajou dezenas de vezes para os Estados Unidos ao longo dos 5 anos da Lava Jato. Aliás, foi treinado lá, receberam agentes do FBI aqui, a Lava Jato recebeu, inclusive clandestinamente. Então, há uma diferença, né, deputado, entre a ação de vocês agora e a ação do PT na época. Você pode imaginar que o PT deveria ter feito a mesma coisa que vocês estão fazendo agora, ou vocês poderiam estar fazendo menos, talvez. É que não conseguiram, né, Delmori? Por exemplo, o Alexandre de Moraes tentou extraditar o Alan dos Santos, e mesmo durante o governo Biden, o Alexandre de Moraes não conseguiu, porque as instituições são fortes no exterior, né? Não é uma questão de narrativa. O que a gente vem aqui, eu não venho distorcer a realidade e apresentar algo favorável a mim. A gente vem com fatos, com diversas fontes, direita, esquerda, matérias de imprensa, relatos, documentos, então é tudo muito bem embasado. Se o PT pudesse, faria igual o Mauro Iasi, né? Um bom paredão com uma boa espingarda, uma boa munição
e acabaria com a gente. Mas isso não foi tentado, deputado. Isso não foi pedido lá fora pelo PT. O PT não pediu nada disso lá fora. Não há notícia em lugar nenhum que o PT tenha pedido sequer sanção ao Moro. Eu não sei. Se eles pudessem, eu te garanto, eu conheço eles. Eles certamente. Mas o nosso adversário aqui não é o PT, ô Demori. Não, o adversário aqui não é o PT. É que o Eduardo comparou. Tá fazendo, não o PT. O Eduardo comparou com o PT no começo da fala dele, por isso que eu trouxe essa pergunta, Paulo. Eu queria fazer uma pergunta. Há também uma questão análoga ao PT, mas não é apenas o PT. Sim, vou... Antes de mudar o assunto, então, pedir para o Paulo só, você quer comentar alguma coisa sobre o que foi falado? Eu quero. Bom, em primeiro lugar, sobre a The Economist, né? Uma questão de ordem aqui. Em primeiro lugar, não é verdade que os Estados Unidos baseiam a sua visão de quem é democracia ou não em relatório da Economist. O Departamento de Estado publica o seu próprio relatório sobre o estado dos países, e inclusive deve publicar um relatório esse ano sobre a situação do Brasil. Então, desculpe o fact-checking, mas não é verdade. Outra coisa é a omissão ao espectador de dizer que os Estados Unidos estão no mesmo patamar como democracia flawed, né? Democracia com defeitos. De fato, o Brasil está no mesma categoria, só que os Estados Unidos estão na posição 28ª e o Brasil está na posição na 57ª, sendo que do último ano para agora, o Brasil caiu 7 pontos no ranking, que é a maior queda que o Brasil tem nos últimos anos. Ou seja, a The Economist, mesmo a The Economist, esse padrão que você está utilizando, considera o Brasil um país bem diferente dos Estados Unidos e um país que está caindo vertiginosamente no ranking. Mas caiu no ranking da Economist, Paulo. Porque o mais você vai me interromper agora? Não, só quero saber se só quero saber se caiu no ranking da Economist. Eu sei que a esquerda opera sempre com regras diferentes, e eu sei que você está acostumado com isso, mas eu normalmente não deixo isso acontecer. Você quer uma regra para mim, tem que valer para você. Não, só queria saber se caiu no ranking da Economist. Só para anotar aqui. O padrão não é o que a The Economist considera ou não. Você pode considerar The Economist. Eu não considero. Eu tenho olhos e ouvidos para ver o que é uma democracia e o que não é. E eu sei que nos Estados Unidos não dá para comparar o grau de democracia com o Brasil, porque eu vivo nos Estados Unidos. Eu estou aqui, eu sei que não há nenhum político preso por conta das suas opiniões. Eu sei que não há nenhum jornalista com problemas por causa das suas opiniões. Eu sei que a população critica abertamente todas as ações do governo, sendo de direita ou de esquerda, e ninguém tem absolutamente nenhum problema. Eu sei que o americano tem problemas com o seu sistema eleitoral, mas tem tentado discutir e aprimorar. O americano que achou que a eleição de 2020 foi roubada, e de fato foi, modificou em mais de 30 estados a sua legislação eleitoral para ter um sistema melhor em 2024, que trouxe de volta o Donald Trump ao poder. Então, eu não me baseio por ranking da The Economist, eu me baseio pela minha vida real. A discussão é, você pode falar livremente? Pode. No Brasil não pode, nos Estados Unidos pode. Você tem político preso de oposição? No Brasil tem, nos Estados Unidos não. Os jornais falam livremente? Eu vou dar um exemplo aqui para você, Demori. Vai sair essa semana a continuação da Vaza Toga, tá? A continuação da Vaza Toga. A primeira parte foi publicada pelo seu colega e fundador do Intercept, o Glenn Greenwald, que é um jornalista muito respeitado. A primeira parte foi publicada por eles. Subitamente, a publicação parou, sendo que havia 6 gigabytes, teoricamente, de arquivos para serem verificados. Depois disso, outro jornalista internacional teve acesso ao material e procurou o Estado de São Paulo, publicou diversos veículos, Poder 360, Metrópolis, Veja, publicou um monte de veículos e todos se recusaram a publicar a continuação da série de reportagens porque tiveram medo de publicar reportagens assinadas por um jornalista internacional sobre o Alexandre de Moraes. Você quer matar vocês de pavor aqui? É eu pedir começar a passar um slideshow sobre a live que o argentino fez mostrando as vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro. Eu nem vou fazer isso, Vilela, porque eu adoro a inteligência artificial e não quero que vocês sejam derrubados, porque agora existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vocês também podem ser responsabilizados pela opinião de entrevistados. Eu sei que você talvez nem saiba disso. Não, isso já caiu no STF, Paulo, só a título de informação. Você não precisa... caiu parcialmente. Você não precisa saber se você vive do ranking da The Economist para você saber se você vive numa ditadura ou não. É só ver se as pessoas têm medo de falar. A gente tem uma oposição que começou a bater no Lula
porque viravam para mim no privado, no WhatsApp, e falavam assim, não, a gente não pode falar no Alexandre de Moraes, senão ele vem e faz operação da Polícia Federal em cima de mim. A gente tem um presidente da Câmara que não vota um projeto de anistia porque tem medo, porque o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal na casa do pai dele. Então não precisa do ranking da The Economist. Só para deixar claro em relação a esse ponto. Depois a gente pode discutir aquele ponto que você estava discutindo sobre inocência ou não do Bolsonaro. Fechar rapidamente. Só fechar porque a gente vai pular de assunto. Vamos tirar o ranking da Economist.